Boa noite, paz seja convosco. Aproveitando, este fundo de um culto abençoado em memória do Senhor, até que o Senhor venha, eu quero compartilhar o segundo capítulo da Epístola aos Hebreus. Que você seja ricamente abençoado, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que juntos possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Assim vai dizer a palavra do Senhor. Ela me conforta, ela me dá sabedoria, ela me dá entendimento. A palavra de Deus, ela se faz necessária em todo momento da minha vida, em todo momento da sua vida. Então se permita a ser cheio do Espírito Santo, se permita a ser cheio da palavra de Deus. Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. É sobre esse assunto que a Epístola aos Hebreus, capítulo 2, vai tratar, que Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo, em nome de Jesus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Glória a Deus. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para que são todas as coisas, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrassem pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, contar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha
o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Palavra de Deus, palavra do nosso Senhor, e ela é muito importante. São aqui no capítulo 2, graças a Deus, 18 versículos para a minha e para a tua meditação. Aleluia. Deus não tomou a forma dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão para que viesse a este mundo e morresse por mim e por você, dando-nos o direito de termos acesso ao nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado e exaltado para sempre seja o nosso Senhor exaltado. A nossa salvação, igreja, de acordo com Hebreus, somos herdeiros da salvação. É uma grande salvação o que aconteceu. É uma salvação negligenciada por muitos têm negligenciado essa salvação. Jesus é o autor da salvação. A salvação é eterna, pois Jesus vive eternamente. A salvação é chamada de coisas que é melhor. A volta de Jesus é a esperança da nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Como nós escaparemos? O apóstolo diz que a salvação é uma grande bem-aventurança. A necessidade da salvação, todos estão em rebelião, inimizade contra Deus. Nós temos necessidade. O grande perigo que todos encontrarão depois da morte, a situação é imutável. Deus, porém, oferece-nos a salvação. O Redentor que Deus enviou. Deus vem ao nosso encontro como Salvador e Senhor. O grande preço que Deus estabeleceu, nada pode remover o pecado, a não ser o sangue de Cristo. A negligência terá consequências terríveis. O pleno perdão que essa salvação oferece, qualquer pecado é perdoado. Aleluia. A grande bênção que surge disso, Deus não somente perdoa, justifica, santifica e nos faz cordeiro de Cristo, e por isso estamos preparados para a glória vindoura. Aleluia. Como nós escaparemos se negligenciarmos uma bem-aventurança tão grande? Não tem como, não podemos negligenciar a salvação, não podemos negligenciar a vontade do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, o autor da salvação, é desejado de Deus que muitos sejam salvos. É o desejo de Deus, igreja, que todos se salvem. O que acontecerá com os salvos? Ele os conduzirá à glória. Por quem acontece essa grande obra? Por Jesus Cristo. Como ele se tornou possível? Pela sua morte expiatória. O que ele fez com os salvos? Ele os aperfeiçoa. Como ele os chama? Ele não se envergonha de chamá-los de irmão. Olha que maravilha. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja com esse capítulo 2 de Hebreus, que no nome de Jesus nós sejamos preparados, que nós nos preparamos para o dia da volta do Senhor Jesus. Esse é o momento que se chama hoje nos preparar, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com vocês, e nós dizemos graças a Deus. Fique com Deus e até o terceiro culto, em nome de Jesus.